Então veja o que acontece. Eles são levados para a praça, para o bema, diante dos pretores, os do Ovire, e fazem 3 acusações. São 3 acusações. Essas 3 acusações, observem com atenção, porque isso não mudou. Essas 3 acusações têm 2 objetivos: conquistar a simpatia do povo, o apoio do povo e o apoio dos juízes. Já viram isso em algum lugar? O objetivo dos acusadores dos cristãos é conquistar o apoio de 2 grupos: o apoio do povo e o apoio dos juízes. Tendo o apoio do povo, o povo pressionaria os juízes. E tendo o apoio dos juízes, a condenação era certa. Eles foram estratégicos aqui. E nas acusações tentaram conquistar isso: o apoio do povo e o apoio dos juízes. Então veja como começa a primeira acusação. Observem aí o texto, versículo 20. Estes homens, teve a primeira acusação, sendo judeus. Primeira acusação: eles são judeus. Que acusação é essa? Essa acusação tem por objetivo conquistar o povo e os juízes, porque havia preconceito contra os judeus do século I. Era o antissemitismo que já existia. O antissemitismo já existia nessa época. Por quê? Porque os pagãos, os seguidores de outras religiões, pelo mundo afora, eles estranhavam, por exemplo, a prática da circuncisão. Para eles isso era sem sentido, era uma grande estupidez, era uma bobagem. Os pagãos viam na prática da circuncisão algo tolo, e eles zombavam disso. E o pior de tudo, eles não honram os deuses. Isso era o pior de tudo, porque os deuses eram responsáveis pela prosperidade da cidade. Não honrar os deuses era ofender os deuses e trazer tragédias para a cidade. Então os judeus já eram vistos com antipatia. Então, havia poucos judeus em Filipos. Tudo indica que os judeus de Filipos não causavam impacto nenhum na sociedade ali. Não havia nem sinagoga, ou que havia um lugar de oração. Já vimos isso. Para haver uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 judeus, ou seja, em Filipos não havia nem 10 judeus. Mas quando esses homens chegaram, a fama dos judeus já era conhecida no mundo todo, desde a volta do exílio babilônico. E já havia antissemitismo ali, difundido pelo mundo todo. E eles então disseram: olha, esses homens são judeus. Pronto. Isso já despertou o preconceito, isso já despertou o rancor. Eles são judeus. Já há um preconceito aqui que é explorado. E aí vem uma segunda acusação. E agora essa acusação mexe com os do Ovire. Essa acusação põe sob ameaça o cargo dos do Ovire. Eles dizem: eles perturbam a nossa cidade. Opa! Era verdade isso? Não. Os apóstolos, os missionários não estavam perturbando ninguém. Eles tinham sido perturbados por aquela moça, mas eles não perturbavam ninguém. Mas essa acusação colocava os do Ovire numa posição difícil. Se esses homens estão perturbando a cidade e nós não fizermos nada, nós vamos perder nosso emprego. A nossa carreira vai por água abaixo. Então, os acusadores foram muito sábios no que fizeram. Sábios no mau sentido. Usaram a sabedoria, a inteligência, não a sabedoria. Usaram a inteligência de modo maligno. Eles mexeram com os preconceitos do povo e mexeram com a segurança das autoridades. As autoridades pensaram: isso aqui vai dar problemas. Isso aqui vai colocar a nossa função em risco. Se houver um tumulto na cidade por causa desses homens, nós vamos perder nosso emprego. E eles prosseguem com a terceira acusação: propagando costumes que nós não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Bom, é uma acusação falsa também, porque o proselitismo judaico não era proibido, não era ilegal. O proselitismo judaico só se tornou ilegal no século II com Adriano. O imperador Adriano, ele proibiu o proselitismo judaico. Mas nessa época não era crime. Mas começaram a acusar aqueles homens de um crime que não existia. O crime de propagar seus costumes e suas visões, e suas concepções de mundo. Já viram isso em algum lugar? Elevar a categoria de crime
aquilo que não é crime. Elevar a categoria de crime a exposição de suas concepções, de sua visão de mundo, de sua cosmovisão. Eles fizeram isso. Não havia lei nenhuma que proibia isso. Mas eles passaram a tratar isso como se fosse crime, sem que houvesse um tipo penal. E disseram, nós não podemos praticar essas coisas que eles ensinam e nem crer nessas coisas, porque somos romanos. E aí nisso, mexeram com o orgulho dos filipenses. Porque os filipenses eram muito bonzinhos, mas eles tinham um problema. Qual era o problema dos filipenses? Orgulho. Para quem Paulo escreveu, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que assumiu a forma de servo. Para quem Paulo escreveu essas palavras? Para os filipenses. Eles eram muito orgulhosos. Por que eles eram orgulhosos? Porque eles eram romanos. Nós somos romanos. E tinham muito orgulho disso. E eles então apelaram mais uma vez para o povo. Pergunta. Essas 3 acusações tentavam atrair para si o apoio do povo e dos magistrados. Pergunta. Deu certo? Deu certo? Irmãos, uma notícia ruim para vocês. Sempre dá certo. Sempre dá certo. 100% das vezes dá certo. Nunca dá errado. É a fórmula perfeita. Acusações falsas que mexem com o orgulho do povo. Acusações falsas que levam à categoria de crime o que você está fazendo quando não é crime o que você está fazendo. Acusações que mexem com preconceitos. E acusações que trazem o povo para o seu lado. E os juízes para o seu lado. Isso sempre funciona. Sempre.